eu não sabia do passado do Gabriel, não sabia da história do Gabriel, eu não sabia do que o mundo sabia. Eu não tinha noção de nada, eu só conhecia o Gabriel. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. E hoje nós traremos mais um testemunho internacional, mas desta vez é uma fala igual à nossa língua, né? Que é o português. Amém. A maioria do nosso canal aqui já ouviu falar do Gabriel Estevão, um ex-satanista dedicado desde a infância a servir aos espíritos do mal. Nesse meio, Gabriel se tornou cristão, para a glória de Deus, e conheceu sua esposa, chamada Iracelma, uma verdadeira mulher do Senhor. Amém. E aí fica a pergunta: qual a história dessa serva do Senhor, né? Como que foi que ela conheceu o Evangelho? Como que foi o seu encontro com Gabriel? E como foi a reação dela? Ao saber Ao que ele era um saber, né? satanista, né? Ao saber todo esse passado, né? Exatamente. Então, nós convidamos você para ficar aqui conosco, conectado para mais esse rico testemunho do nosso quadro Qual Qual a a Sua sua História? história? Então, nós vamos convidar a Iracelma para estar aqui na telinha com a gente, compartilhando toda a sua história. Mas antes disso, eu queria ler com vocês um texto que está lá em Provérbios 14, no verso 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E a gente, pelo um pouco de contato que a gente tem, né, com o Gabriel e com a Iracelma, a gente vê como ela é uma base ali, né, uma pessoa que ajuda e caminha junto no ministério do Gabriel. Exatamente. O casal caminhando junto, né? Deus trabalha de uma forma poderosa. Nós vemos os frutos que ambos acabam trazendo ao longo do mundo, né? Como tantas Exato. pessoas foram abençoadas por esse casal. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais de uma parte do Gabriel, assim como eu tenho minha parte aqui, que seria a Iracema. Eu queria convidar você neste momento para fechar os olhos para a gente falar com Deus e em seguida nós vamos começar o testemunho. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grato Senhor por mais uma abençoada semana, Pai, que tivemos e pelo privilégio que estamos tendo aqui de gravar mais um testemunho, Senhor. Que os teus santos anjos possam habitar aqui conosco, habitar com toda a família que está agora em contato com esse testemunho. Que o Senhor venha abençoar a tua serva, Iracelma, para que ela traga a tua história e as bênçãos que o Senhor derramou na sua vida. Em nome e amor de Jesus Cristo, e rogamos mais uma vez. Amém. 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 Então vamos colocar a Iracelma aqui na telinha e desejar seja muito Seja muito bem-vinda. bem-vinda. Obrigada, obrigada. Olá, para quem não me conhece, eu sou Selma Estevão. Eu estou aqui para passar o meu testemunho a vocês com o intuito de conhecerem a minha história e quem puder se identificar na mesma e que sejam também libertos assim como eu fui liberta por Cristo Jesus. Eu sou Iracema Estevão, sou esposa de Gabriel Estevão, que muitos conhecem como ex-satanista, e vou contar a minha história. Então, eu nasci num berço cristão, num lar cristão, mas não num lar adventista. Eu não era adventista de sétimo dia. Eu era da Igreja Bom Deus, que é uma igreja que foi fundada na África, propriamente em Angola, posso dizer em Angola, sim, e que desta mesma religião, a minha mãe pertencia, nós todos, né, de casa, por assim dizer, pertencíamos também a essa religião por causa da minha mãe. Então íamos para lá, naquela altura ainda era o tempo da inocência, que não conhecíamos a Cristo de verdade, lá foi o tempo passando, e consoante o tempo, a nossa mãe foi falando-nos sobre a palavra de Deus. Falava muito. E aí nós começamos a conhecer realmente de quem é Jesus, quem é esse Deus maravilhoso. Conhecia Jesus quando eu estive com mais idade de conhecer, me tornei temente à palavra de Deus. E depois começaram também já aquelas fases da adolescência,
que fui crescendo mais, em que começo a me descobrir, porque nós sabemos que a adolescência é a fase da vida que marca a passagem da infância para a idade adulta. E neste tempo é um tempo de indecisão, então fui-me descobrindo muita coisa. Naquela altura eu queria tanto ser modelo e fui, fui mesmo modelo. Eu insisti em passar nos programas televisivos, desfilando nos eventos de modas de Angola. E o tempo foi passando, e me distanciei de Cristo, me distanciei. Ia na igreja já por formalidade e tal, mas continuava na igreja, né, no caso, mas não propriamente como uma mulher temente, porque aí comecei já a querer outras coisas, ficar só modelo. E o tempo foi passando lá para os meus 21 anos de idade, acredito eu. Eu queria ser Miss, queria ser Miss. E era num tempo que eu até, primeiro, já havia deixado, né, a vida de ser modelo, voltei de novo para Cristo. Mas veio novamente, agora quero ser Miss. E fui mesmo participar do concurso, saí da palavra, participar do concurso. Cheguei mesmo a representar uma das províncias de Angola, no Miss CPLP Angola, 2016, se bem me lembro. E aí aconteceu, depois de eu participar do concurso de Miss, aí a ficha começou a cair novamente que eu precisava voltar para os braços de Cristo. E naquela altura também a minha mãe estava a ser consagrada pastora. Ela estava a deixar de ser um membro normal para pastora e tornou-se pastora. E sempre o que a minha mãe mais primou em casa foi a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa nessa vida, ela sempre usava aquela passagem que primeiro é o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então ela falava mais sobre Cristo de dentro de casa, depois é que vinha estudo, é que vinha outras coisas, mas primordial era mesmo a palavra de Deus. Então comecei a voltar de novo para a palavra, já tinha sido, né, participado do concurso, arrependi-me bastante, já não dava para voltar no tempo para pagar o passado e prossegui. Comecei a frequentar novamente a igreja com rigor e, neste caso, a Igreja Bom Deus não era adventista na altura. E comecei a ter mais amigos cristãos e tementes à palavra para que eu me aproximasse mais, porque eu sabia que nós todos fazemos parte do corpo de Cristo e que uma parte não anda sozinha, temos que andar todos juntos. Então eu fui procurar estas pessoas, falava com líderes religiosos, fui convivendo mais e conversava muito, é claro, com a minha mãe. E novamente, graças a Deus, voltei aos pés de Cristo. E eu ainda não conhecia o meu esposo, não conhecia o Gabriel. Eu só andava por aí a querer estar aos pés de Cristo e, claro, orava muito a Deus para que me ajudasse a encontrar um homem temente a Ele, um homem que o segue, um homem que admira Ele e vive só para Ele. E o tempo foi passando, e fui pregando as pessoas, mostrando a palavra, e creio que foi no final de 2019 eu conheci o Gabriel. Estávamos na faculdade, ele estudou na mesma faculdade em que eu estudo, na faculdade de letras, letras, que agora é a Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, aqui em Angola. E eu estava na turma, né, a fazer prova, ele entrou lá com um colega a fazer alguma coisa, e ele pede para ir me acompanhar. Naquele instante, pediam para ir me acompanhar, até pegar o táxi, eu disse, não respondi até, olhei, não dei assim tanta importância. Eles seguiram mesmo, acompanharam, e aí começamos a conversar. Eu comecei a ver, era da palavra, mas não gostei, claro. Fomos para casa, ele ligou para mim naquele mesmo dia e comecei a achar interessante as coisas que ele estava a me falar e do posicionamento que ele tinha em Cristo. Fomos convivendo. Eu via o Gabriel como um exemplo. Ele era muito assim, muito ligado a Cristo. Para ele,
tudo tinha que se resolver com a palavra. Se houvesse algum erro, se tivesse, mesmo que eu errasse ou alguém errasse, ele pegava até a Bíblia para mostrar versículos que está errado e que não podíamos fazer do jeito que nós queríamos. Então eu via tanto rigor daquilo, eu comecei a ficar muito curiosa, mas como é que ele consegue estar assim tão ligado a Cristo? Não pode. Eu disse a ele, olha, eu quero tanto ser como você, com Cristo, eu quero tanto me ligar, mas o que é que faz você ser assim tão amigo de Cristo? E aí o tempo Pois eu comecei a ver a forma que ele ficava assim, pois para ele tudo tinha que ser assim, na regra, tudo não pode estar fora da linha, tudo tem que ser assim. E aquilo foi ajudando-me muito a ser mais mulher temente a Deus, muito mais. Então, nós tínhamos diferenças, é claro, nós não gostávamos das mesmas coisas, eu por acaso gostava muito de sair, ele não. E aquelas diferenças eu fui começar a me adaptar no mundo dele. O que é que ele gosta de fazer, o que é que ele gosta. E aí veio o confinamento, a pandemia. Todos nós ficamos confinados em casa. É aquele todo o tempo, graças a Deus, em nossa casa tinha sempre cada um o tempo dele de pregar, ou o dia dele de pregar o evangelho. E íamos, estudávamos quando era o nosso dia, né? Sempre estávamos a estudar a palavra todos os dias. Tinha sempre um, o meu irmão, o meu pai ou a minha mãe, a pregar o evangelho. E graças a Deus aquilo corria tão bem, que só nos colocava mais firmes ainda na palavra. Vivíamos momento de louvores, de pregação e tudo mais. E aquilo, durante o confinamento, foi nos fazendo, ou nos tornando mais ligados a Cristo, muito mais ligados a Cristo. E o Gabriel gostava deste lado, gostava que eu ficasse sempre aí a pregar o Evangelho. E aquilo já tornámos-nos namorados. E o tempo foi passando, ele pediu para conversar com os meus pais, que queria algo mais sério, queria formalizar tudo, queria casar. E eu estava assim a olhar, eu, sim, senhor, ele mesmo é uma pessoa muito séria. E foi para a casa dos meus pais, falou com eles, os meus pais se perceberam que ele era adventista. Aí já. Ele é adventista, eu sim, é adventista. E aqui em Angola tem como é que eu posso, tinha, né, naquela altura, hoje até já não se fala muito assim em religião, não sei, né? Mas tinha aquilo de um bocado de religiões, tipo, não, essa igreja não, ou essa religião não, temos que fazer essa sim, essa não, essa assim. E descobriram que ele era adventista. Oh, por que você quer afinal? Ele, não, eu quero fazer o pedido de casamento oficial a Iracema, eu quero casar com ela ainda neste ano. Tão cedo? E ela assim vai para a igreja adventista, sim, ela tem que ser. Não, não, não. Ela não vai ser adventista. E aí começou a. É para ficarmos assim um bocadinho no vai e vem, como é que as coisas ficariam. Mas eu havia aceitado, né, me tornar a adventista do sétimo dia. E os meus pais perguntaram propriamente quando é que ele queria, né, fazer o pedido, que aqui em Angola o rapaz tem que entregar os tributos à família da mulher para oficializar, mesmo tornar mulher dele. E marcamos a data para isso acontecer. Aconteceu. E, né, como posso explicar? Fizemos o pedido e aí nos tornamos mais ligados ainda, porque aqui em Angola sempre foi o pedido, sempre foi como um casamento tradicional, e a partir daquele momento já tínhamos nos tornado, né, marido e mulher por causa do. Mas preferimos mesmo casar. Casamos e antes até do casamento foram acontecendo coisas. E naquele todo período a minha mãe já esteve doente, já estava doente. E da maneira que ela nos falava da palavra, e nós víamos ela, naquele estado, ela andava, só estava aí a ficar magra ainda, ela andava à vontade,
sentava, comia, e nós éramos muito ligadas à nossa, todos nós de casa, até o nosso pai, muito ligados à nossa mãe, estávamos sempre debaixo dos braços dela, sempre, sempre, para fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa mesmo, tínhamos que perguntar a ela como se iria fazer. A minha mãe até vestir-me, vestia. E aquilo, éramos muito todos ligados aí em casa, muito mesmo a ela. E ela foi ficando doente, ficou doente, aquilo foi se prolongando. No dia do pedido, a minha mãe passou um bocadinho mal, até eu vi-lhe chorar. E aquilo estava assim, a roer por dentro, mas ela não queria que aquilo adiasse, ela queria que continuasse mesmo, que acontecesse naquele mesmo dia, porque apesar da religião ser diferente, né, da que nós estávamos acostumados, o que ela mais gostava é por ele ser um homem temente a Deus, e é o que ela mais queria, porque ela sabia que eu estaria, né, bem entregue por isso. E contraímos o pedido de casamento, aconteceu. Depois de alguns dias, a minha mãe internou num hospital. Eu lembro que nesse dia eu fui com o Gabriel pregar, fomos pregar numa outra província daqui de Angola, no Bengo. Estávamos lá e ligaram para mim de casa. Olha, tu estás aonde? Eles já sabiam que eu estava a pregar. Tu tens que vir agora mesmo, estamos a levar a mãe ao hospital. Eu, como assim? Estamos a minha irmã que veio a seguir de mim, estava a me dizer, olha, eu não estava a aguentar com o que ela estava a me explicar, e ela própria estava a chorar. Eu própria tirei o telefone do ouvido e comecei a chorar na igreja. E estava a parecer um bocado de incredulidade, né? Se nós formos pregar o evangelho, falar de que temos que crer. E quando aconteceu aquela situação, eu fiquei meio que, epá, aqui, epá, Senhor, já a tua vontade, o Senhor é que sabe. Então o Gabriel recebeu o telefone, estava a falar com a minha irmã, disse: Não, vamos já vir, fica calmo, vamos já vir. Disse: Em que hospital está a levar? E nesse mesmo dia eram dois cultos que ele tinha que pregar o Evangelho. E tivemos que aguardar mesmo os dois cultos terminarem. Quando cheguei a casa, eu já não encontrei a minha mãe em casa, já havia ido ao hospital. E naquele mesmo dia, à noite, o Gabriel até acompanhou-me até lá em casa, depois ele voltou. Naquele mesmo dia à noite, eu peguei os meus irmãos, ficamos a orar naquele dia. E eu, como nós sempre íamos a correr ao hospital com a minha mãe, eu pensei que ela iria voltar. Eu estava a dizer, oh, meu Deus, epá, nós vamos sempre, né, acompanhá-la. E eu sei que, olha, e não é fácil. E é a primeira vez que eu falo desse assunto. Eu nunca aceitei falar sobre a minha mãe, nunca aceitei tocar nesse assunto, porque me comovia muito, não conseguia nem falar sobre esse assunto. Graças a Deus eu estou aqui a falar tão normal e ainda posso rir, porque nem citar o nome da minha mãe eu conseguia, desde o falecimento. Então ficamos a orar e eu estava a dizer: Não, meu Deus, eu sei que ela vai voltar, porque o Senhor traz-nos sempre que vamos ao hospital a correr, então eu sei que ela vai voltar. Naquela mesma noite aguardei, nada. Dia seguinte, nada. Eu disse: Não, eu sei que ela vai voltar. As minhas irmãs que lá estavam a dizer: Não, ela já está recuperada, já estava nas emergências, já conseguimos levar para a sala normal, vai. Dia seguinte, de novo, nada. Peguei as minhas pastas, fui lá correr no hospital, saber de perto. Não estavam a me deixar entrar e aguardei um bocadinho que a minha irmã viesse me buscar lá abaixo. Porque era no tempo do confinamento, então era raro entrar-se nos hospitais, principalmente nos hospitais estatais daqui de Angola. E fui para lá. Entrei, a minha irmã mostrou a minha mãe. Olha, eu não aguentei naquele mesmo momento. As lágrimas começaram. A minha irmã disse: Ei, não faz isso, ela não pode te ver desse jeito. Se você lhe mostrar que estás a chorar, ela vai pensar mal, porque a minha mãe estava desorientada, ela nem sabia em que hospital estava, nem sabia o que estava a acontecer. Ela estava a falar palavra com palavra, estava desorientada mesmo. Então eu fiquei calma. Naquele mesmo momento, a minha irmã saiu, foi descansar em casa porque ela tinha passado lá 2 noites. Então fiquei lá, eram duas até que lá tinham ficado.
Eu fui com a outra ficou lá embaixo, eu fiquei lá na sala com a minha mãe. E eu sempre que via ela naquele estado, para não chorar, eu pegava a mão dela e orava. Mas eu ia lá no quarto banho da mesma sala, ficava a chorar, chorava muito. E voltava, limpava as lágrimas, voltava lá assim, tipo, nada aconteceu. Eu sento, tento assim falar com ela e ela responde assim coisas, né? Chamava mesmo nossos nomes, mas respondia assim coisas. E eu já estava a ficar fora de mim, eu estava a dizer, mas meu Deus, a minha mãe é pastora, Senhor. A minha mãe te serve com tudo, a minha mãe nos trouxe na tua palavra, ela é que vai pregar, mesmo muito doente, vai pregar o evangelho, anda de cima a baixo a pregar o evangelho. Senhor, por favor, cura só a minha mãe. Então, meu Deus, eu creio que o Senhor cura, Pai, envia então os teus anjos para fazerem todas as operações, se aqui não tem equipamento necessário nesse hospital. E os dias foram passados, acho que ela ficou 8 dias no hospital. E o mais incrível, mesmo ela estando desorientada, olha que a minha mãe pregava o evangelho. Olha, era a parte mais incrível que nós não entendíamos nada. Se dissessemos, olha, vamos comer agora, vais comer agora, então tens que colocar as tuas mãos para orar. Ela colocava a mão na comida, orava, era incrível. Orava e dávamos de comer, porque ela não podia comer sozinha, nem podia levantar da cama. Mesmo para tomar banho era luta, era lhe tirar da cama, de levar, dar banho e voltar de novo na cama, porque ela não estava em condições de fazer as coisas sozinha. Então, ela havia vezes que de madrugada acordava, eu e as minhas irmãs nos rendíamos assim, umas duas iam primeiro, iam passar a noite, as outras iam, meu pai não estava em condições de ir ao hospital, porque ele também já estava adoentado e estava a andar de muletas, e não tinha como ele estar aí naquele ambiente, principalmente naquela altura o Covid estava a assolar, e ele só podia mesmo ficar em casa desesperado e só aguardar por notícias, mas nós tínhamos sempre a acalmar para não piorar as coisas. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, por vezes ela de madrugada acordava e dizia: Jesus está a vir. Oh, como assim? Jesus está a vir, ele vai vir buscar a sua igreja. Muitos vão se arrepender. Assim a falar, nós não entendíamos como assim, mas como é que uma pessoa desorientada vai pregar o evangelho? Não pode. Jesus vai vir buscar a sua igreja, se prepare, este mundo vai acabar. Não pode. Mas se eu perguntar uma coisa assim, uma conversa normal, ela vamos responder coisa com coisa. Como assim? E ela aí falava muitas vezes de madrugada essas coisas assim, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E fomos ouvindo muito o que ela ia falando, porque nós sabíamos que a coisa que ela mais era ligada mesmo à palavra, muito ligada à palavra. E nós disseram para fazer TAC, porque ela estava com a tensão muito alta. E pediram-nos para fazer TAC naquele mesmo hospital, não estavam a fazer. E tínhamos que ir num outro hospital e não tinha condições nem ambulância para levar. Graças a Deus, um casal que se propôs a ser padrinhos nossos padrinhos de casamento, mais propriamente do Gabriel, porque eu já tinha padrinhos. Ela enviou a ambulância para levarem a minha mãe, conseguiram levar mesmo para fazer o TAC, foram no outro hospital, fizeram, levaram ela de volta. Só que do jeito que o corpo dela estava, não tinha como estar toda hora a se mover. Ela depois dizia: ai, minha coluna vai partir, vai partir. E num dia anterior, eu ainda não estava lá no hospital, eu estava em casa a preparar assim comida para levar. E a minha irmã disse que a minha madrinha, no caso, que era muito amiga dela, cresceram juntas, estava lá e ela estava assim a chorar quando viu ela e já não estava a falar, nem estava a aceitar comer. Então, nesse dia, a minha irmã estava a me ligar, no dia mesmo, tá, que era um dia antes do falecimento, estava a ligar-me a chorar, venha correr, eu não sei o que fazer, e ela é a mais velha de todas. Eu estava a dizer, eu estou aqui a preparar as coisas então para vir, venha correr. E eu, quando cheguei ao hospital, acho que já eram 19 e tal, quase 20 horas.
ela estava a me dizer, eu não quero ir para casa então. Eu disse, não, vai descansar, tem mesmo que descansar. Ela, não quero então ir para casa, quero mesmo ficar aqui com vocês. Eu, não, você está cansada, vai mesmo descansar, depois amanhã tem reunião lá na família, é melhor você mesmo ir descansar, por favor. E ela foi, mas com o coração, ela não queria sair daí, eu insisti que ela fosse. Ela foi, e lá na sala não podiam estar pessoas, só podia estar uma, por vezes até outra mesma, se escondíamos, uma escondia-se no quarto para não dar em conta, porque graças a Deus todas as noites passamos lá com ela, e não se permitia aquilo no hospital, mas nós sempre nos escondíamos para ficar lá mesmo dentro, a controlar a noite. Por vezes até as enfermeiras entendiam a ligação que tínhamos e diziam, não, uma pode até ficar assim escondida, mas a outra tinha que se esconder mesmo para não nem a própria enfermeira que permitiu ver. Então, é, nesse dia cheguei ao hospital, a minha irmã foi para casa e eu fiquei lá com a minha mãe, estava só eu lá na sala, a outra minha irmã também não podia estar, porque elas estavam super esgotadas. E uma irmã, outra prima estava assim lá embaixo do hospital, não podiam entrar nem dentro do hospital. Eu lá, com a minha mãe sentada na cadeira, né, com as mãos dela na minha, assim, a fazer oração e olha que a outra senhora que estava na outra cama faleceu. Ai, meu Deus. Eu aí comecei já a ficar, ai, Senhor, não estou acreditando, meu Deus, e comecei já a ficar aí sem esperança, Senhor, então, a senhora mais aqui faleceu e estava bem próxima, assim, a cama que a minha mãe estava, ai, meu Deus, como é que fica, então, e comecei já a ficar aí sem esperança, mas continuei orando, a enfermeira vinha sempre medir a tensão, dizia, não, está a baixar a tensão, fica calma, a tensão está a baixar e dar, assim, a injeções, e eu aí peguei a mão dela toda noite, assim mesmo, só sentada, toda noite, nós as duas aí, eu nem consegui dormir. Aí peguei a mão dela, fazer oração, pedi, Senhor, envia então os teus anjos para fazerem a operação, meu Deus, por favor, Senhor, faz alguma coisa. E quando tocou lá para as 7 e tal, 8, eu tinha que dar banho, mas eu não podia fazer aquilo sozinha. Então, lá para as 8 e tal, tentei dar-lhe assim sopa, ela não estava a aceitar assim comer. E a médica que estava a atender o caso disse: olha, tens que abandonar a sala. Eu disse: mas não tenho como, a minha mãe não está em condições, eu não tenho como sair daqui. Não, deixa aí, eu tenho que examinar a sala, ninguém pode estar aqui dentro. E eu desci. Fui lá abaixo, fiquei sentada aí, até no sítio onde vivemos, tem uma nossa vizinha que trabalha lá no mesmo hospital e não sabia, só fiquei a saber no dia anterior até nesse mesmo dia de levar para fazer o TAC. E ela disse que iria levar a doutora dela, graças a Deus, para ir ver a minha mãe. E quando ela foi lá acima com a doutora, eu não estava na sala, haviam já me chutado da sala. E ela tinha que. Ela estava a dormir, não conseguiram observá-la. E quando eu subo, já eram 13 e tal, subi para ir dar o almoço, porque ela não tinha tomado nem pequeno almoço. Subi para ir dar o almoço e subi com esta mesma minha vizinha, que é enfermeira do hospital. Subimos as duas, assim a conversar, não sei o quê. Entramos na sala. Eu disse, sim, a minha mãe é essa. Eu comecei a ver, disse, calma aí, a minha mãe é essa, mas eu não estou a ver a minha mãe a respirar. O que está acontecendo? Ela viu, eu disse, não, me fala, por favor, diz mesmo o que está acontecendo, eu não estou a entender. Ela disse, não, vamos ainda, vamos. Não, me fala o que está acontecendo aqui, porque eu não estou vendo nem, mãe, nem nada, porque que a boca dela está assim, o que está acontecendo? E eu estava lá, ela me disse, não, vamos ainda lá fora, vamos pedir a médica para ver. Ela já tinha dado conta. E eu não estava a aguentar, aí já queria começar a chorar e todos mesmo vieram já me tirar de vez da sala, colocaram-me num sítio que eu estava lá sozinha, eu aí a orar, Senhor, não, uma palavra pertence mesmo a ti, não vou acreditar, Senhor, por favor, faz algo, eu sei que o Senhor ressuscitou Lázaro, então, Pai, eu estou a esperar mesmo aqui milagre também, faz alguma coisa assim, o que é que eu vou fazer da minha vida, quem vai ser eu sem minha mãe? E ela veio me buscar naquele canto que me deixaram, desceu comigo lá abaixo. Ela não estava a me dizer nada. Eu estava a falar só. Ela,
Olha, Iracema, vai ser mesmo complicado, mas não conseguimos mesmo fazer nada. Aí mesmo, olha, eu senti que tudo aí acabou, que Jesus também acabou naquele dia, que tudo para mim acabou, eu não queria saber mais de nada, não, nem que dissessem Jesus, nem que alguma coisa aí. Eu disse, não, não, esse Deus não existe, não. Calma aí, eu própria ainda puxei num canto o próprio Jesus. Vamos ainda acertar umas coisas. Senhor, vê ainda a minha posição. Eu vou casar nesse mês. Ela está a organizar o meu casamento, porque eu sei que ninguém vai organizar, ela que está a organizar o meu casamento. Todo esse tempo eu nasci e cresci com a minha mãe. O que vai ser da minha vida? Quem vai ser eu? Quem vai estar lá quando eu precisar de tudo? Quem é uma pessoa sem mãe nessa terra? Não. Vão me dizer que o Senhor existe? Não, não acredito. Se o Senhor existisse, o Senhor podia curar. Se o Senhor existisse, o Senhor ia fazer. Não, não acredito, não pode. Eu fiquei mesmo incrédula. Estávamos a chorar, mas era como se estamos a chorar o quê? O que está a se passar? Estamos a entender o que está a se passar aqui. E quando via mais sonhos, aí via mesmo se a confirmação não aconteceu mesmo. Ah, não. Não, não, não aconteceu, não. Vamos ficar ainda calmos, não sei o quê. Veio mais alguém achou, não, né? Então mesmo aconteceu, aconteceu. E aqueles dias foram muito, mas muito terríveis. Muito terríveis. E enquanto aquele tempo que ela estava no hospital, o Gabriel foi me pregar no Evangelho. Foi, tem um louvor até que ele mostrava muito. Acho que é sido um milagre. Calma, como é que é? Dizia que, propriamente dizia, o louvor dizia: não faça as coisas como eu quero. Seja feita a tua vontade, ainda que não aconteça, então me faça aceitar a tua vontade, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E mesmo assim, não quero. Não, não me vem com essa. Não, você tem que acreditar, tem que dizer a Deus. Esse mesmo louvor retratou a história de duas pessoas. Um senhor que tinha uma mulher, né, que a mulher faleceu, que ele ficou incrédulo, e um menino que estava no hospital, estava à beira da morte e recuperou. E ele estava me a perguntar: tu queres ser como esse senhor incrédulo? Eu acho que eu vou preferir. Acho que vou preferir, porque eu não vou acreditar. Eu fiquei mesmo, não vou acreditar. Não vou. Se não fosse pastora, até ia acreditar, mas como era pastora, não vou. Vou acreditar a Deus. E os dias do óbito, que aqui em Angola acho que fazem uns 4 dias de óbito, 5, até enterrarem, depois ficam só uns dias mais assim de luto. E aqueles dias de óbito era como se. É, epá, coisas que você tipo não vê cabimento acontecer, tipo, essa coisa não podia acontecer. E quando eu vi essa, assim, a foto dela aí na mesa, assim, tipo, adeus. Adeus? Como assim, adeus? E ver, assim, os meus irmãos frágeis. E eu já, a dita não frágil, também fiquei frágil. E foram dias muito, muito terríveis, muito terríveis. Muito, muito terríveis que se desse para voltar no tempo, não sei. Foram dias muito, muito terríveis mesmo. E todos nós ficamos doentes depois do óbito. Eu, os meus irmãos, meu pai. Meu pai até já estava incomodado, né? Só piorou um bocadinho. Ficamos doentes, ficamos muito magros, nós todos. Não sei, também se juntou aquela fase toda que íamos a correr ao hospital. O tempo foi passando e eu comecei a entrar até em depressão.
eu acredito que os meus irmãos também, nós preferimos não partilhar isso, porque eu não conseguia nem citar o nome da minha mãe. E nem gostava que alguém viesse me falar: "Ah, a tua mãe faleceu, ou a tua mãe morreu, ou a tia fulana." Não, eu não gostava mesmo que alguém falasse isso. Não gostava. Porque até em meu óbito ainda temos esperança que antes do corpo, né? Assim, Uau, olha, que história realmente forte, viu? Passar por isso realmente mexe com a nossa fé, né? Mexe com a nossa fé. Não é algo fácil mesmo. Imagino que você tenha passado e vendo todo aquele cenário, né? Seus irmãos também. E vocês tinham um sim, vínculo muito forte mesmo, com sua mãe, muito forte. A gente percebe pela história que está relatando aqui. Viu? Incrível. Como é assim, importante, né, Como na ela vida foi, de exato, vocês. exatamente, exato. A gente sabe que às vezes não é nem fácil falar, né, sobre isso, né? Pelo que você está comentando aí, não é Não fácil é? realmente, né? Mas nós temos não é a certeza primeira que vez que falo. Já tudo que fez veio ao 2 anos. coração, e o palestrante acaba falando, né? É porque essa história é Uhum. para alguém que está assistindo nesse momento, que talvez está passando por um momento muito similar, que Deus realmente ele vem trabalhando aí. Se ele colocou no seu coração para relatar a história, porque ele tem um propósito muito maior, viu? Uhum. Isso, sim. E como sucedeu depois disso, né? Como Sim, foi, né? Como eu vocês começaram a se reerguer, né, desse episódio? Isso aconteceu no ano 2020, por aí? 2020, sim, foi em 2020. É E bem eu tinha que recente. casar em outubro, naquele mesmo mês que a minha mãe faleceu. Adiamos o casamento para novembro. E nós até podíamos adiar mais, mas eu insisti que eu tinha que casar e eu preferi sair, porque eu nem na casa conseguia ficar. Ah, sim, como é que nós nos reerguemos? Na verdade, eu nunca cheguei de sentar assim, conversar, né? Ou perguntar alguma coisa com os meus irmãos, com medo de que eles revivessem o passado e ficassem mais magoados, porque eu sabia a situação que eu estava a viver. É, depois eu casei, casei e começamos a morar juntos. Ele via muito do jeito que eu ficava. Às vezes só bastava ele dar costas. Assim, se esqueceu algo, volta, me encontra a chorar. Ele dizia: vamos ainda lá fora, vamos ainda sair. Assim, me levava para sair. E eu acabei entrando em depressão. Entrei em depressão e várias vezes pensei em me matar. Sofria. Eu própria me pressionava muito psicologicamente. Eh, Sentia que não era o momento exato para aquilo acontecer e comecei a ver a dificuldade que muita gente via, que só ouvia, de não ter mãe, por acaso. E eu comecei a emagrecer também, comecei a emagrecer. E eu lutava muito comigo mesma para estar bem, porque eu tinha acabado de casar e eu tinha que me focar no casamento, eu tinha que estar bem dentro de casa e eu não conseguia. E o Gabriel entendia essa parte e não desistiu de pregar o evangelho para mim, falava sempre: não, as coisas não podem acontecer como você quer ou como nós queremos. Se fosse assim, não estaríamos a falar de um Deus tão poderoso. As coisas têm que ser conforme a vontade dele. Quando ele pôs os seres humanos na Terra, alguém deu-lhe opinião? Quando fez Adão e Eva, então o Adão, por exemplo, deu opinião quando ele fez a Eva? Não, ele disse que não é bom que o homem seja só. Falhei uma disjuntora. Então foi ele que pensou e realizou para a felicidade do homem. Então você tem que entender que Deus é Deus em todas as circunstâncias. Me colocava de novo aquele louvor, é um louvor tão bom que eu não sei cantar o louvor. Ah, só te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre aí não Agora conhecemos, está. lembramos. Muito lindo. Exato, ele colocava muito esse louvor em casa, sempre. Colocava aí, assiste ainda e reflete você sozinha. Reflete você mesma e sem a minha presença. Depois me diz o que é que você acha disso.
Então eu fui ouvindo muito aquele louvor e foi ajudando muito mesmo na minha recuperação, ajudou muito. E eu pedia a Deus para me dizer, eu perguntava, meu Deus, por que que isso tinha que acontecer? Por que que isso tinha que acontecer? Fala então comigo, quero saber por que que isso tinha que acontecer. E o tempo foi passando e graças a Deus fui começando a melhorar, comecei a melhorar, comecei a ficar mais calma. Só que calha que eu fico grávida. Fico grávida e como posso explicar? E não podia dar continuidade à gestação porque eh, era uma gravidez que só crescia o saco gestacional e não podia ter feito. Então pediram para interromper a gestação. E depois não conseguimos nem interromper porque saiu até por si. Graças a Deus não passei por processos dolorosos. E num hospital lá colocaram-me a conversar com uma psicóloga, a perguntar coisas da minha vida. E ela começou a ligar os factos, disse sim, por toda essa coisa que você passou, por isso é que também deu um bocado do resultado dessa gravidez. Foi conversando comigo também, né? Tô mostrando, né, a vida de outra maneira. Não, tu agora tens que ser mãe, tu agora és esposa, então é melhor você deixar este lado aí que já não vai voltar e estares mais calma, porque senão vai ser complicado tu dares continuidade para ser mãe de novo, vai ser complicado, queres passar mais por essas coisas? Eu não, então é melhor tu estares mesmo a se adaptar a isso ou te acostumar, porque é algo mesmo que aconteceu e é real. E ela sentiu mesmo, e ela me abraçou, conversou comigo, não, tens mesmo que ficar calma agora. E fui continuando a ouvir o Gabriel falando comigo, a pregar o Evangelho, não. E ia sempre acompanhar ele noutras igrejas a pregar o Evangelho. E ouvia sempre ele, né, a pregar o Evangelho, a contar o testemunho. E depois comecei a acreditar novamente em Cristo. Embora que eu, digo até, eu já estava a acreditar, eu só não queria admitir porque eu estava com tanta raiva. Então, comecei graças a Deus, fiquei mais firme ainda na palavra depois desse todo o processo. E eu comecei a me questionar, mas calma, se eu dissesse que Deus não era, Deus não é Deus, como é que a minha mãe vai estar a falar do Evangelho mesmo não estando lúcida? Mesmo estando desorientada? Não pode. Como é que alguém desorientada vai falar da palavra? Não. Se você está a perguntar algo que ela está a te responder com coisas, mas falar da palavra está a falar também ainda a hora. Não, então esse Deus existe. Existe mesmo. Comecei a ir mais também pelo testemunho do Gabriel. Então, como é que ele foi resgatado do reino das trevas? Como é que isso aconteceu? E depois, epá, uma das primeiras provas também é a nossa existência humana. Como pode um ser humano existir, já que Deus não existe? Que ciência é que prova que inventa só, fabrica só, já podem construir uma pessoa? Não. Então, não, esse Deus mesmo existe. Então, graças a Deus, fiquei mais firme ainda na palavra e daí comecei a ver que aquilo era muito para servir também de experiências e comecei a ajudar muitas pessoas que estavam a passar por lutos, que precisavam de ouvir palavras de conforto. E eu comecei a ajudar essas pessoas a entender a maneira como Deus trabalha. Porque na verdade é que não é fácil, né, passar por processos dolorosos só e para entender que Deus é Deus acima de tudo, não é fácil. E continuei sempre a estudar a Bíblia e continuei buscando a Deus e um dos versículos que me encantou é aquele que diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar
orar e buscar a minha face. Então, esta parte do buscar a minha face, eu comecei muito a ver, nós quando vamos para Cristo, nós preferimos buscar a mão de Cristo, porque na verdade nós só pedimos a Ele que nos ajude, nós só pedimos a Ele que faça por mim, opera aqui, faz esse milagre aqui. E nós não queremos muito saber de quem é Deus, na realidade, ou estudar mais sobre ele e aprender que não, eu tenho que ser amigo de Cristo, independentemente das coisas terem ou não ao meu favor. Independentemente dele operar ou não, eu tenho que ser amigo de Cristo. E nós buscamos mais a mão dele. E comecei a me rever muito ali e buscar a minha face. Então comecei a buscar mais a face de Deus, comecei a ver mais quem era Deus, mais a saber de Jesus, mais da existência humana. E comecei a entender o porquê que eu tenho que seguir a Deus. Não porque Ele pode fazer alguma coisa por mim, ok? Afinal, quem é Deus? Como é que será o futuro dessa terra? E fui me adaptando àquilo novamente e graças a Deus, né? Mas graças a Deus mesmo me firmei na palavra. Não sei quem esteja passando nessa situação. Eu sei que não é fácil, não é fácil. E eu hoje digo, imagina que Deus fizesse tudo a nosso favor ou tudo que nós queremos. Como é que ficariam as outras pessoas? Se muitas das nossas felicidades dependem também um bocadinho da infelicidade das outras pessoas. Como é que nós seríamos hoje? Porque eu sei até que os pais, mesmo biológicos, eles não aceitam tudo que o filho quer. Não. O filho se quer algo que o pai está a ver perigo. Ele diz que eu não concordo, não aceito que tu faças isso. Se o filho fizer na ausência dos pais, aí já é problema dele. Mas o pai não aceita. E quanto mais Deus que nos conhece melhor do que ninguém, só quer melhor para nós. Ele não faz só aquilo que a Iracema quer. Porque, na verdade, eu só queria que ele operasse milagre, só que mostrasse que ele só tinha que mostrar que é Deus operando milagre. Só tinha que mostrar que é Deus, se ele por acaso curasse mesmo a minha mãe, aí eu podia ver, não, esse mesmo afinal é Deus. É só o que eu queria. E comecei a ver que não, as coisas não funcionam como a Iracema quer, ou não funcionam no meu tempo, mas funcionam no tempo de Deus. E muitas outras dificuldades foram me aproximando mais e mais de Deus, as coisas que eu fui passando, porque talvez pensei que aquele seria já o cume dos problemas. Sim, porque muitas das vezes, quando estamos a atravessar problemas, nós pensamos que, não, depois desse problema vou estar livre e acabou. Não, não. Então, por coisas dolorosas que eu fui passando, chorando, e eu comecei a ver mais Deus na minha vida, comecei mais a ver Ele a operar o meu interior. Porque muitas das coisas emocionais e físicas que eu passei, graças a Deus eu digo que ele operou, mas graças a Deus por problemas ou por coisas muito difíceis que me fizeram chorar, eu sempre fui a Deus, como meu esposo me ensinou. Qualquer coisa, chore a Deus. Vai mesmo com ele no quarto, vai na sala, seja sozinha, pergunta porquê das coisas. Então, eu sinto com Deus, pergunto, mas pai, eu também ainda sou pequena, eu também ainda preciso de colo, eu também preciso de teus cuidados, Senhor. Por que que isso tem que me acontecer? Pai, como é que eu vou me levantar dessa coisa? Como é que fica, então? Mesmo que eu vejo o meu filho a chorar, eu digo, ai, Senhor, eu também quero um colo, eu também quero abraço, eu também quero alguém que me mima um bocado. Quem é que vai me fazer isso? Ele só quer eu. E eu me torno muito mais ligada a ele quando vou para lá, não só para pedir, mas pôr tudo que eu sinto, desabafar, tirar tudo que está entalado e expor a ele. Me sinto muito leve, porque eu sei que a verdadeira paz vem de Cristo, não vem de homens. Ele disse que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, e eu acredito que a verdadeira paz está em Cristo. E eu sou a prova disso por situações que eu passei em meio a tudo, foi Cristo que me deu a paz. Eu até há tempos estava a dizer que alguém que eu disse até, eu usei aquele versículo que diz que ainda que a figueira não floresça,
todavia eu me alegrarei em ti. E é verdade. Eu digo a Deus que, ainda que as coisas não estejam ao meu favor, ainda que até o que eu pedi, eu estou a ver mesmo que vai ser impossível, mas eu, todavia, me alegrarei em ti. Eu, todavia, eu direi sempre que o Senhor é Deus. Eu direi sempre que o Senhor está acima de todas as coisas e que o teu nome foi exaltado acima de todos os nomes. Eu não vou desistir de ser tua filha porque aconteceu algum problema por A ou B, mas eu estarei sempre firme na tua palavra. E hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, com meu esposo, que não estamos no mesmo país, né? Mas graças a Deus estamos juntos e inspiro-me por acaso muito nele e amo quando ele prega a palavra aqui em casa para nós e eu digo sempre que ele é um grande exemplo para o nosso filho, para a nossa casa. Eu chamo ele de pastor da nossa casa. É o nosso evangelista. E agradeço muito a Deus pela vida dele, agradeço muito. Mesmo com ele, eu aprendi muitas coisas difíceis e que hoje me tornaram uma mulher, que talvez eu não seria se eu não passasse por essas coisas. Eu continuaria uma menina, mas pela graça de Deus, foram coisas, mas inúmeras coisas que me fizeram chegar até aqui e sempre a Amém. estar aos pés de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto você falava, irmã Ana Selma, eu lembrei do texto em Tiago, até abri aqui, capítulo 1, versículo 2 a 4. Fala o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, que foi o que você comentou agora, que você passou por diversas provações realmente. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E eu queria pegar esse gancho para fazer uma pergunta sobre você Assim, realmente, depois da Covid principalmente, né, nós tivemos muitas pessoas que passaram por luto, por grandes provações aí, né, que também falaram com o Adriano e eu, né, e depressão, ansiedade, tem ocorrido muito isso ultimamente, né, e a pergunta seria o seguinte: o que você passou hoje, você percebe que foi, por mais que não foi a sua vontade, mas a vontade de Deus, que nós não entendemos o plano geral, né? E nós vimos só uma visão míope, né? Deus tem um plano geral. Você acha que o que você passou vai servir para que você possa ajudar outras pessoas? Deus teve um plano maior, porque geralmente quando nós passamos por alguma coisa ruim, é para refinar nosso caráter, né? Que Deus permite para refinar nosso caráter para algo muito maior. Você vê essa direção de Deus na sua experiência, que vai ser, o que você passou vai ser útil para pregar o evangelho, né, ajudar as pessoas também? sim, 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 sim. Isso tem acontecido, tem. É todo o processo que passei é, é exemplo para muita gente. Então, muita gente fala comigo e quando eu vejo pessoas a passarem por situações também que eu passei em qualquer área da vida, eu paro, falo com esta pessoa, antecipo como será doloroso já e vou dando não possíveis soluções, mas vou dizendo que o verdadeiro conforto está em Cristo, não nos seres humanos. E a minha história, né, em si, de conversão, mesmo até para pessoas que gostam do mundo da moda, de querer ser Miss e não sei o quê, serve muito de exemplo. Mas a parte que eu expliquei do falecimento da minha mãe, muito de exemplo. E quando eu passei, na realidade, eu não via todo esse futuro. Eu só estava ligada à minha dor. Mas hoje eu vejo que o Senhor pegou toda essa história para servir de exemplo e conforto para muita gente. Amém. Deus seja louvado, porque mesmo em meio à dor, você tem sido uma pessoa muito usada nas mãos dele, né? Sim, Um instrumento nas mãos exato. dele para poder ajudar outros, né? Exatamente.
E não é um momento fácil, nem acabei não conseguindo dizer, eu sinto muito, né? Nós sentimos muito pela sua perda. Exato. E a gente pôde perceber o quanto sua mãe foi importante para a tua vida e para a vida da tua família, né? O quão ela foi um Um alicerce alicerce, um ali. fundamento, exato. E hoje, antes de começarmos, né, eu tinha até conversado com ele, é que nós enxergamos você o que você falou que é da sua mãe. É, O pouco que a gente conhece de um você e do alicerce da Gabriel, família. da amizade, né, que a gente foi tendo, a imagem que nós temos de você e na sua família, com o Gabriel, com seu filho, É uma mulher que é, edifica o lar, é exatamente uma mulher como, que como o edifica. Provérbios fala. E aí você falando da sua mãe, eu fiquei pensando, uau, É como eu te porque enxergo. isso, você talvez sem perceber passa exatamente essa característica naturalmente, né? Que você é uma mulher que edifica o lar, porque a gente sabe que as lives que a gente viu você com o Gabriel também lá participando, os comentários que você também sempre participou, a gente percebe que era uma pessoa de sabedoria, e isso faz muita diferença no lar cristão. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre juntos, né? O casal sempre trabalhar juntos, entregar a vida a Deus, que Deus, por mais tormentos que você passe, você sabe que tem um Deus poderoso. Isso te dá paz, te dá perseverança, te dá um vislumbre, né, para algo muito melhor. Exato. Amém. Sim, Amém. amém. Iracema, eu queria perguntar uma coisinha. É uma pergunta É, que o Sim, público fica à vontade, podem geralmente perguntar à pergunta. vontade. como foi? É, em que momento foi, né? Você contou como que você conheceu o Gabriel, né? A sua família também, dele aparecer a sua família para poder é, Pedir a mão em pedir a casamento. mão em casamento, enfim. Mas como que foi vocês saberem do passado dele? Em que momento isso entrou? Foi um choque? Isso é Comum na comum aí cultura, no isso seu aí. país ou não, né? Pessoas virem desse meio? A gente tem que saber de uma É, pessoa de fora, né? Que não viveu essa tipo, realidade sei lá, o e Gabriel apareceu como um príncipe e de repente fala, nossa, você fez isso, isso, isso. Opa, eu não sei se assustou, como é que foi essa digestão aí de saber do passado dele, né? Eu não contei de propósito para me perguntarem. Ok. Eu sabia que iam perguntar, porque a Adriana já tinha antecipado. É, eu não sabia, e não foi o Gabriel que me falou, não sabia. Como eu disse, eu conheci o Gabriel na faculdade. E no tempo da nossa convivência, né, nos tornamos amigos, depois nos tornamos namorados. Eu não sabia do passado do Gabriel, não sabia da história do Gabriel, eu não sabia do que o mundo sabia. Eu não tinha noção de nada. Eu só conhecia o Gabriel, um rapaz solitário, só, que gosta de se isolar, que fica sozinho. Eu só conhecia aquele Gabriel, só. Quem me contou quem é o Gabriel foi um irmão da igreja adventista mesmo, que nem era amigo do Gabriel, só eram da mesma igreja. Ele era amigo de um nosso outro colega da faculdade. E eles estavam a realizar um evento que pediram para apresentar esse mesmo evento, como sabem que sou jornalista, então eu fui a moderadora deste mesmo evento. E nos conhecemos, porque apresentamos até os dois junto o programa. Eu apresentei-lhe o Gabriel no mesmo dia do evento, que eu convidei o meu namorado lá para o evento. Eu apresentei o Gabriel e ela estava assim a dizer: calma, eu conheço o Gabriel de algum sítio, só não estou a ver de onde. Mas eu conheço mesmo o Gabriel. Eu disse: sim, conheces, ele é adventista, também é da igreja adventista. Na altura não era da igreja adventista. É da igreja adventista também, por isso é que você não conhece. Ele disse: ah, ok, tá bem. O evento passou, dias depois, ele me liga: Eira Selma, tudo bem? Eu tudo. Olha, aquele dia estava a te dizer que eu conheço o Gabriel, agora já sei de onde eu conheço. Eu lhe vi no Novo Templo. Eu disse: o que é isso, Novo Templo? O Gabriel tenta sempre me corrigir, Novo Templo. Eu conheci da Novo Tempo. Eu disse: Novo Tempo? O que é isso? Não, é um canal de televisão, um canal brasileiro da Igreja Adventista, e que lá passou o testemunho dele.
Eu comecei a ficar, meu Deus, testemunho. Mas pronto, deixei só já ele assim prosseguir. Ele disse: olha, o Gabriel não é, é satanista. Ele estava no mundo das trevas, assim, lá passando o testemunho. Olha, eu tinha que fingir que sim, é verdade. Que eu sei, porque eu não podia dar bandeira. Eu não podia mostrar que não. Eu estava mesmo a ficar. "Ah, a sério? Ele disse, não. E sim, eu disse, ai, ai, agora estou a ver. Yeah. Ele, sim, é isso mesmo a me contar. Eu disse, ai, ai, ai. Eu só queria lhe despachar naquele mesmo momento. Quando desligou o telefone, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, fui a correr até na casa do Gabriel. Eu precisava que ele me falasse da minha cara o porquê que não me antecipou. Eu cheguei lá, ele, oh, estás por aqui? Eu nem avisei, mas só cheguei. Bati a porta. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Eu, não é tudo bem, precisamos conversar. Ele disse, o que é que se passa? Eu, calma aí. Então você tem um testemunho, você eras do mundo das trevas, por que que você não me contou isso? Ele disse, oh, não te contei, não me contaste. Tinhas que me contar. Nós somos namorados, é para partilhar tudo, eu te conto muita coisa da minha vida. Ele, não, me perdoa, esqueci-me de contar, eu conto mesmo as coisas, eu esqueci-me, talvez era emoção, talvez era emoção, por isso não contei, peço perdão. E aí contou-me um bocado, eu, na verdade, era do mundo das trevas, eu nasci, não sei o quê. Ficou a contar-me a história, eu fiquei. Pronto, ele terminou de me contar um bocadinho da história, porque ele não me contou mais, é porque ele ficou com medo que eu ficasse assustada. E epá, eu fiquei só aí sentada ainda sem ação. Eu fiquei a refletir muito. Por quê? Porque na igreja em que nós pertencíamos, na Igreja Bom Deus, a minha família no caso, eu ouvi alguns testemunhos de pessoas que saíram do mundo das trevas. Ouvia pessoas a dizer que eu pertencia ao mundo das trevas, agora tornou-se cristão, era X, tornou-se cristão. Não é que isso, dizemos assim, que é tão comum, né? Mas pá, é algo que também não é tão anormal assim na África. Sobretudo algumas tribos, posso assim afirmar, mas é, há algumas coisas assim desta área aqui na África, chega a ser não muita novidade, né? Como talvez nos outros lugares. Aqui não é tão novidade assim, mas depende, há pessoas que não acreditam. Até hoje, para eles ainda é novidade. Eu, como ouvia alguns irmãos a darem testemunho lá na igreja em que pertencíamos, então eu só fiquei admirada porque eu nunca me imaginei estar com, né, alguém assim. E por que que ele não me falou? Fiquei mesmo muito admirada. Eu sentei aí, refleti muito, 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 muito. Mas eu disse, tá bem, tudo bem, mas eu acho bom que você também me antecipasse, né? Que eu não ficasse surpresa, porque fica feio alguém me ligar a me contar de coisas do meu próprio namorado que eu nem sei. E eu tenho que ir aí tá a concordar, sim, 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 sim. Isso mesmo que acontece. E continuamos. Já nem acho que ele só lhe amei mais ainda, porque descobri que ele, epá, precisava mesmo de alguém ao lado, principalmente alguém da palavra e que entendesse as coisas que ele fala e que lhe ajudasse também noutras áreas, né? E comecei a me ver mais muito com ele. Então continuamos. E a minha família não cheguei e expliquei alguma coisa, porque eu acho também que não cabia, né? Porque quem iria ficar, quem ficou com ele sou eu, então o mais importante era eu saber, mas os meus irmãos até ficaram a saber, quem não sabia, até acho que era a minha mãe, ou os meus pais, mas os meus irmãos depois ficaram a saber e acharam normal, não fizeram nenhum caso, uma vez que já está tudo bem, então Uau, tudo ficou vivemos. tranquilo. Uau. Olha só E como, para como os aqueles, vídeos chegam nos lugares, né? Porque exato, chegou em um monte de lugar e nós temos ali fazer. Será? Quando foi ver, uau, é você no testemunho?
Aqui no Brasil, o testemunho do Eu Gabriel nunca tem... vi nada, nunca vi nem na rede social, nem na internet. Eu nunca sabia quem era o Gabriel. Eu só Olha, via o meu colega, meu amigo, namorado, só não sabia se o meu, aquele que apresentou comigo aquele evento, se não me dissesse, eu talvez nem sei como é que eu descobriria tudo isso. Depois é o que eu vi, ele me mostrou o vídeo do testemunho e comecei a ver, oh, isso é interessante. Oh, então é interessante. Aí ajudei-lhe até a melhorar a página porque ele se escondia muito, ele gostava de ficar oculto. Ele nem se assumia como Gabriel Estevam, ele colocava Gabriel, assim, nomes ou para as pessoas não procurarem, porque ele sentia-se mal por vezes as pessoas lhe chamarem nome de bruxo, não sei o quê. Então ele ocultava-se muito. Eu não, peguei a página dele ou a conta dele, coloquei mesmo Gabriel Estevam e coloquei assim um versículo bíblico, coloquei Jesus é o caminho, a verdade e a vida é, aberto a perguntas. Comecei a falar com ele, não, ele, quando conheceu o Matê, na altura, eu estava já a fazer a formação, estava a entrar para a formação de jornalismo, que ela ajudou-me muito. E comecei a assim, dizer, não, você não pode estar oculto, muita gente precisa de ouvir você para sair, se libertar de qualquer cativo, porque você contando essa história, até o que anda a assaltar as pessoas vai ter que mudar, até aquele que está no meio de discotecas vai mudar. Você tem que falar com pessoas, não podes fugir das pessoas. Não, mas eu gosto do meu canto, não. Tu tens mesmo que aparecer, eu vou estar lá contigo, não se preocupe. E ele começou mais a sair, a se soltar. É um segredo isso. olha, a Começou a gente dizer, tem que agradece muito. aparecer. A gente agradece Sim, aí muito você, viu? Porque ele tinha mesmo que falar, porque a gente percebe quantas pessoas que aceitam estudos bíblicos, se entregam pelo batismo através do testemunho dele. sim, sim. Muitas E pessoas. agora aqui temos o livro dele também. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês. Caso queiram comprar o livro dele, também está disponível, que já lançou, para a glória de Deus. Muito Amém. aguardado esse livro, viu? E ele conta lá em Amém. detalhes essa história dele, que a Iracema está comentando conosco agora. Exato. E, Sim, Iracema, sim, conta pra sim. gente, né? Depois, né, de você saber tudo isso, de vocês, né, já estarem uma vida casados, né, que foi depois, enfim, vocês tiveram algum tipo de lutas espirituais por conta de ataques que talvez venham por conta de quem Gabriel foi no passado? Satanás tentando atrapalhar a vida de vocês de maneira sobrenatural? Vocês presenciaram ou É, viveram uma coisa assim juntos? não. Não. Amém. Proteção de Pela Deus. graça de Deus, A proteção de Deus. não. Não, Deus. não, não. Porque, como eu já frisado, ele nem conheceu-me, graças a Deus, na palavra. E o que eu não desisto é de colocar Deus em tudo. E coloco sempre dentro da minha casa. Então, quando descobri, eu orei mais ainda. E, pela graça de Deus, não aconteceu alguma coisa. Talvez alguns sonhos, né, que hoje alguns aconteceram, né, e eu digo sempre, o Espírito Santo fala para nós, às vezes nos antecipa coisas que irão acontecer. Antecipa-me por vezes por meio de sonhos, falar comigo alguma coisa, mas alguma coisa, olha, pela graça de Deus, não. Que Graças bem. a Deus. Mas Não. eu quis perguntar isso para as pessoas entenderem o quão é importante a gente estar firmado na palavra de Deus, né? Quantos testemunhos a gente já não trouxe de pessoas que tiveram contato, né? De maneira mais próxima ali a servir Satanás Exato. e hoje, né, não servem ao Deus vivo e amém, glória a Deus por isso, mas a sua grande proteção está aqui, ó, amparada Deus. em ter um Sim, relacionamento sim. com Deus, né? E Exato. a gente vê isso em vocês, né, na família de vocês, em você, Que busca Iracelma, constantemente, né? Gabriel. Então, assim, Satanás não tem poder
sobre um cristão. Porque Consagrado. o É isso cristão mesmo. consagrado, né? Exato. Porque o cristão consagrado, ele está ali, ó, protegido, né? O Pelo exército fundamento de do Deus. lar é a palavra de Deus. A gente Exato. vê muito isso em vocês, viu? E a gente também queria fechar com uma última pergunta. A gente tem visto que você tem uns projetos também de live aí. Conta para nós um pouquinho mais que projeto seria esse aí que você tem feito aí, divulgando. Então a gente quer saber um pouquinho mais aí para você divulgar para o nosso público também que Isso. queira acompanhar. Por isso que a gente vai deixar aqui os contatos, né, das redes sociais da Iracema para vocês acompanharem também o trabalho que ela faz por lá. Exato. Conta um pouco para nós. É, sim, eu criei esse projeto, os projetos Lives da Iracelma. Na verdade, essas lives são. O meu objetivo nas lives é despertar mentes. É um programa que eu convido pessoas para falarem sobre assuntos que têm assolado muito o mundo ou as pessoas. Por exemplo, a nossa primeira live foi estreada com uma pastora, que é a pastora Madalena Vice. Ela, por acaso, fez teologia lá mesmo no Brasil, estudou teologia lá no Brasil, e não pertence à igreja adventista, ela é de uma outra igreja. E convidei-lhe a estar no meu programa, né, para falar um bocado, passar da experiência dela, né, mais sobre relacionamentos ou casamentos. O tema foi até que ponto o parceiro deve lutar pelo relacionamento. E graças a Deus correu muito bem. O meu objetivo aí foi, né, fazer com que as pessoas dentro do relacionamento se vissem como seres humanos, porque muitas das vezes nós estamos no relacionamento e nos esquecemos. Deixamos de nos amar para amar mais o próximo e suportamos certas coisas e não conseguimos sair porque nós estamos muito eh, sentimos que estamos muito ligados à pessoa, que não, já não posso deixar, não posso fazer isso, ele pode agredir-me verbalmente, pode agredir-me fisicamente, pode fazer X, essa, não, como já temos filhos, como já somos assim, já estamos muito ligados, então eu não vou poder sair do relacionamento, já não tenho vida sem essa pessoa. Então o objetivo foi mesmo despertar mentes, para as pessoas saberem que o verdadeiro valor de cada um dentro ou qual será o posicionamento dentro do casamento ou do relacionamento, que é muito importante as pessoas saberem disso. Esta foi a estreia do programa. E ainda vem muitas surpresas. Vamos continuar falando de casamento também, de sexualidade. Vamos falar sobre sexualidade. Já temos um convidado que é terapeuta sexual para falar sobre isso. Vamos falar também do que qual é o empecilho, né, que faz com que não tenhas sucesso. Temos também um convidado que na realidade é muitas das vezes impossibilitado pelas deficiências físicas que carrega, mas ainda assim não desiste de lutar pela vida ou de ter sucesso. Então acredito que esta pessoa está apta, né, para nos falar sobre qual é o segredo afinal do sucesso. Se não está não está, né? Se a pessoa está bem fisicamente, afinal o que é que impede ter sucesso? Se alguém que está mal fisicamente está a nos mostrar que pode ter sucesso na vida. O objetivo é mesmo despertar mentes, abrir mentes, fazer com que todos se conheçam em meio a tudo e mostrar que o problema não afoga ninguém. Sim, como eu ia dizendo, né, é para dizer que a mudança está em nós e que problemas nenhum afogam as pessoas e que nós temos que crer muito no poder da oração, que nós não estamos só. Isso me faz lembrar muito a história de Esther. Sim, me faz lembrar muito a história de Esther e me apaixono muito cada vez que eu leio como foi o poder da oração naquele momento, que a Esther não podia entrar na presença do rei sem ser convidada e se ela fosse corria o risco de ser morta. Mas ainda assim ela pediu a Mardoqueu, seu primo e o povo deles que fizessem 3 dias de jejum e oração. E eles fizeram mesmo o jejum e oração, e quando a rainha Esther atreviu-se a entrar na presença do rei, foi concedida. Ela não
foi morta, não lhe aconteceu algum perigo. Só o rei estendeu a ela o seu cetro de ouro e fez com que ela entrasse e pedisse. Até ainda disse que se ela quisesse até a metade do reino, daria. Então, é para queremos mais no poder da oração, que nós não estamos sós, nós temos um Pai que pode todas as coisas e que ouve todas as nossas súplicas e que, na realidade, todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, senão Amã não podia servir Mardoqueu, mesmo ele ter colocado, né, a forca para Mardoqueu e ele próprio foi enforcado lá. Exato. Exato, muito Uma bom. boa referência bíblica, de fato. E as suas lives realmente que provocam a pessoa, né, para a pessoa se mover, né? Para ela sair de onde ela está para ir do próximo passo, né? Acho que vai ser bem importante mesmo, né? Principalmente isso. As pessoas hoje estão sendo muito assediadas aí com os meios midiáticos, para ela não ter essa força de pensar, raciocinar, usar o que Deus concedeu para nós, né? As habilidades e os dons. E a sua live vem para ajudar nesse sentido aí. Então a Então, gente. são Sim, todos sim, convidados, né, a acompanhar a Iracelma lá nas sim, lives sim. da Iracelma. O nome mesmo do programa é Lives da Iracelma e as minhas páginas ou as minhas contas de Facebook são Iracelma Alberto, não está Iracelma Estevão. Eu sou Iracelma Estevão, né, que é o meu nome de casada, mas as minhas contas, Alberto é o meu pai, né, e que eu já devo até mudar. Claro, como nunca liguei muito a essas coisas ainda de trocar em rede social, né, mas o meu BI, que é o bilhete de identidade e passaporte, consta como Iracelma Estevão mesmo. Então, brevemente vou já trocar. Ainda está Iracelma Alberto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acredito também que está Iracelma Alberto. E as lives acontecerão lá. E brevemente serão os meus convidados, a Adriana e o William, para partilhar conosco a Aceitamos. palavra. E ainda a próxima semana podemos. Olha, já tem agenda já, hein? É, a gente conversa a data, porque a gente também tá com a agenda, né? Mas a gente acerta, sim, Com a gente certeza. participa com A gente certeza. agradece aí o convite. Então conta pra Foi super gente, recorrente. conta Isso. como foi que você então conheceu a Igreja Adventista, né? Eu lembro que você contou ali que o Gabriel foi te apresentando algumas coisas, mas como foi esse processo? Eu, na verdade, nunca liguei muito essa parte que existe igreja adventista na Terra. É porque as nossas igrejas eram, assim, antagônicas, né? Que as doutrinas não são as mesmas. E ouvíamos só, né? Mas nunca demos, assim, algum crédito ao imaginar que um dia pertenceria à igreja, não. Ou que se faria parte da igreja, não. Então, eu entrei por intermédio do Gabriel, sim, foi ele que me apresentou a Igreja Adventista, tanto é que quando alguns meus familiares se aperceberam que ele é adventista e que eu me tornaria, por acaso não gostaram a princípio, porque eu haveria de seguir o Gabriel na igreja dele e iria sair de onde eu estava, porque eles queriam que o Gabriel é que entrasse onde eu estava. Eu, né, aceitei e com ele a Igreja Adventista, conheci, ela apresentou-me, falou-me de Cristo, é claro, porque ele não prega religião, prega Cristo, e falou-me de Cristo e aceitei normalmente e continuamos, graças a Deus, até hoje, já estou há mais de 2 anos, né, na Igreja Adventista e continuo sendo membro na igreja, na boa. Embora que há coisas, né, que eu desde pequena não fazia, de facto, que é guardar o sábado e não comer frutos do mar e algumas carnes, como as carnes de porco, alguns peixes. Eu, na verdade, eu crescia a comer isso, naturalmente, não, para mim não fazia alguma diferença. E se viu sábado eu trabalhava, no sábado fazia as minhas coisas normalmente, sem algum problema. Mas quando o Gabriel me apresentou, né,
mais coisas dessa área com versículos bíblicos, então eu aceitei. Foi até o mais incrível é que eu não vi tanto desafio em si. Não vi, eu não sei se foi tanto amor, não sei. Porque eu não vi tanto desafio assim. É, É, nada, só assim. Não, não, a partir de hoje, principalmente desde o dia do pedido, né? Quando temos o pedido, aí mesmo para mim foi a gota d'água. E comecei já a pertencer naturalmente. Eu digo sempre, as coisas que não nos ferem, não nos aleijam, não fazem nada, então não tem tanta relevância assim, nós achamos que é tão relevante assim. E seguimos, pela graça de Deus, hoje, né, já limito-me, ou melhor, não coloco nada disso em casa, já temos uma alimentação mais sagrada, uhum. graças a Deus. Nós nos alimentamos assim conforme nos foi ensinado, ou a Bíblia nos diz, e aguarda de sábado. Amém. 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 Glória a Deus. E o que foi assim? Teve alguma coisa do que você aprendeu depois, né? Que o Gabriel foi te apresentando algumas coisas da Bíblia, que foi muito impactante para você, assim, que faz parte do Adventista, né? Do Dos que você costumes. aprendeu do Adventismo, o que mais chamou a atenção, assim? Geralmente, o pessoal gosta mais da reforma de saúde, né? Mas o que mais chamou a sua atenção na mensagem adventista, né? Na mensagem. A gente fala Ah, assim, porque geralmente o pessoal fala, o espírito de profecia da irmã White, as leis, as mensagens de saúde, a profundidade do estudo da Bíblia, né? A raiz da Bíblia, os 10 mandamentos. Até mesmo às vezes, quando estudas alguns, né? Eu tenho muitos relatos de pessoas que, quando estudaram o que a Bíblia diz sobre a morte, por Por exemplo, exemplo. porque aprendeu sempre de outra forma, e aí, quando foi ver na Bíblia, a Bíblia explica de uma outra forma, né? Exato. Teve alguma coisa assim, que você falou, Que nossa, mais impactou, né? isso aqui foi diferente, eu não sabia dessa forma, apesar que você falou aqui, né, do sábado, da alimentação, mas teve alguma outra O coisa? espírito de profecia, É, talvez. sim, esta parte mesmo, quando fala-se muito da irmã Ellen White, por acaso, é, eu ouvia relatos, né, quando eu disse que eu era namorada de alguém adventista. Ouvia adventistas que adoram uma irmã, que adoram, fazem ela de ídolo, irmã Ellen White, e não sei o quê. Era sempre de ouvir falar, e por acaso aí não conhecia e não sabia quem era. Eu comecei a pensar mesmo, né, porque eu ouvia o Gabriel a falar um bocadinho, né, e via muitos, mas é tantos livros, o Gabriel tem mais, muitos livros, assim, já de exagero da irmã, então eu comecei a ver, não, alguma coisa aqui não está assim tão certo, o que é que se passa? Como assim a irmã, as pessoas adoram e não sei o quê, mas depois fui descobrindo que não, né? Foram os escritos dela, né? Que os irmãos apegaram-se e seguem, que eu acho muito, muito bom. E outra coisa que também me chamou a atenção é não usar brinco. Eu perguntei por quê. Não usar brinco, porque eu gostava muito de usar brinco, gostava. Não usar brinco, bijuterias. E eu, se repararem nas minhas fotos anteriores, tenho assim pulseiras, tenho brincos, tenho assim colar. Eu usava normalmente. E eu me perguntei, por que isso? E no dia do pedido e do casamento, eu não usei essas coisas. As pessoas ficaram, mas tu tens que usar uma coisa que não tem nada a ver com outra. Eu, não quero, não quero que o Gabriel fique triste. Não, eu quero que ele depois fique feliz, então acho que ele não vai gostar de ver. Então é melhor. Eu não usei mesmo assim, porque normalmente aqui em Angola, né, a mulher quando casa ou está, né, já no ato do pedido, usa brincos, bijuterias, usa tudo isso. Mas não aceitei, não usei e segui assim mesmo. Essas coisas me chamaram a mesma atenção aí, mas não vai a ausência dos brincos nas irmãs, por acaso. Uau, olha só, é a modéstia cristã, né? é, Exato.
Uau. E para você que está vendo esse testemunho, falou, mas então, peraí, eu quero entender mais um pouquinho sobre isso. Não se desespere, porque Sim, nós estamos preparando um material muito legal de estudar a Bíblia aí com o esposo da Iracema, o né? Gabriel Estevam, exato. Então, você vai aprender sobre muitas coisas de maneira mais detalhada, de maneira com embasamento bíblico. E a gente vai ter espaço também, né, para responder Com dúvidas certeza. depois, enfim. Isso. Para glória de Deus, realmente, irmã Ana Selma, o Gabriel é uma bênção na vida de muitas pessoas, também tem sido na nossa. E a gente queria trazer para o público, assim, quem é a pessoa ao lado do Gabriel, né? É, Essa pessoa, Sim, porque tem que ser uma pessoa realmente muito forte, né? Porque é muitas mensagens que vocês recebem, é muito carinho também, né? E dá atenção para todo mundo, né? Cada um com um problema diferente. E agora você se disponibilizou a ter um canal agora para que você possa também ajudar as pessoas com o que Deus concedeu a você as habilidades aí. A gente ora para que o seu projeto dê certo também. Oramos pelo Gabriel também, para que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. amém, amém, sim, 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 sim. Glória a Deus. E eu gostaria de falar uma palavra. pode Claro, por falar. favor, tira dessa. Então, eu quero dizer aos nossos amados irmãos que não desistam de acreditar em Deus. Eu cantei aqui aquele louvor que nós temos que pedir mesmo a Deus o milagre, de ter fé mesmo quando o milagre aí mesmo não está. De facto, em meio aos problemas ou tantas tribulações, é difícil acreditar. É. A dor quando assola, a nossa vontade é cavar um buraco, enterrar-se, fugir de qualquer forma do problema, é perguntar a Deus, mas por quê? Ou por que não podia ser outra pessoa? E é sentir que nós somos os únicos nessa terra com problema. Mas eu digo que não é bem assim que as coisas funcionam. Quando alguém me transmite algo muito sério que está a passar, depois da pessoa falar comigo, eu pergunto: já foste a um hospital, a uma UCI? Você já viu as pessoas que lá estão internadas, que não podem levantar-se da cama, que o estado é muito crítico? Já viu do jeito que as pessoas estão, algumas pessoas estão tão magras que só vê-se pele e osso? Então, nós não somos os únicos a ter problema nessa terra. Eu acredito que cada um passa por dificuldades, ou cada coração conhece mesmo o seu próprio sofrimento. Ele disse que no mundo tereis aflições. Isso acontece, tereis mesmo aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu creio que Jesus venceu o mundo. Eu creio que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Por meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, a coisa, ou a principal coisa que nós devemos fazer é acreditar em Cristo e acreditar a Deus que Ele pode todas as coisas. Muitas das vezes, quando nós estamos em meio às aflições, em meio às tribulações, nós pensamos que Jesus não está a ver. Eu estou a lutar sozinha, Ele não está aqui. É, tudo acabou para mim, já não há solução. Muitas das vezes eu questionei, eu disse a Jesus: onde estás? Será que não estás a ver-me a sofrer? Onde estás? Mas Jesus sempre esteve no mesmo lugar. Nós é que nos mudamos de lugar. Ele não se muda de lugar. Jesus sempre esteve lá. Então, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu creio que Jesus venceu o mundo e que com ele nós somos mais do que vencedores. Está a sofrer alguma aflição? Vem para Cristo. Está a passar alguma dificuldade? Vem para Cristo. Clame a Cristo. Ele disse: clame a mim, clame a Cristo, que Ele é a solução para todos os problemas. Eu já falei aqui de ser e repito, eu quando me lembro do poder da ação, me vem em mente sempre ser, ser. Por vezes, as nossas ações têm que combinar o quê? Com a oração. Eu lembro que
Quando o Mardoqueu saiu pelas ruas vestindo-se de sapo, e esse assunto chegou até a Esther. A Esther procurou saber o porquê. Quando o Mardoqueu falou, ela deu até importância, deu. Ele disse que queriam matar os judeus. Ela deu até importância, mas parecia que não. Por quê? Porque, ainda acima do que ele disse, não pensa que tu serás isenta de também não te fizerem alguma coisa. Também vão te fazer, tu e o teu povo também vai ser feita alguma coisa. Ela tomou uma decisão em entrar na presença do rei. Essa é uma decisão muito forte, porque ela sabia que ela poderia talvez ser morta por entrar sem que permitissem ela entrar no rei. Porque a partir do que cometeu a rainha Vasti, foi decretado que nenhuma rainha entrasse na presença do rei sem antes que fosse chamada. E ela disse que já não entrava na presença do rei há mais 30 dias. Mas ela arriscou-se em entrar na presença do rei. Mas antes de tudo, ela disse para que todos jejuassem e orassem com ela. Antes de ela entrar, só para nós vermos o que o poder da oração. Oraram e jejuaram durante 3 dias. Será que Jesus saiu daquele lugar? Não, continuou lá. Era a aflição que estavam a passar, era a aflição. Mas Jesus estava lá. Eles oraram e jejuaram 3 dias. Depois daqueles dias, a Esther entrou na presença do rei. Ela podia ser morta naquele dia, mas Jesus já foi fazer todo o caminho, já foi fazendo a cabeça do rei para quando ela entrasse não desse nenhum problema. E quando ela foi, o rei estendeu o seu cetro de ouro e ela entrou. E ainda lhe disse que se ela quisesse, até a metade do reino lhe seria dado. Porque ela acreditou no Deus que ela pediu para que as pessoas orassem. Ela acreditou, porque se ela não acreditaria, não acreditasse, acredito que não se atreveria a entrar na presença do rei, porque para entrar é uma decisão muito forte. Então, nós quando queremos sair ou desligar o botão do problema, é uma decisão muito forte, mas que é preciso ser tomado. Porque não adianta estarmos a sofrer por uma coisa que nós sabemos que tem solução, mas para tomar está a ser difícil. Não, a solução diz, está mesmo aí. Mas nós não queremos tomar por quê? Porque nós achamos que se nós tomarmos essa decisão, pode haver consequências, mas nós não queremos primar para a nossa felicidade. Então, o primeiro passo é falar com Deus. O primeiro passo é buscar a Deus. O primeiro passo é buscar primeiro mesmo o reino dos céus. É o primeiro passo. E depois a outra parte, Jesus vai o quê? Acrescentando. E isso também me faz lembrar quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele antes de ressuscitar Lázaro, ele pediu que tirassem a pedra. Ele podia muito bem tirar a pedra, porque a pedra não era ninguém para não obedecer a Cristo. Até com um piscar de olhos, a pedra obedeceria a Cristo e sairia da sepultura. Mas Jesus disse: tirei a pedra. E depois ele fez o impossível que nenhum humano estava capacitado a fazer, que foi ressuscitar a Lázaro. Então, é para dizer que as nossas, a oração tem que nós temos que cooperar com Deus. A ação de Deus tem que ser com a nossa ação também. Não pode só ser Deus opera quando nós não queremos operar. Quando estamos diante dos problemas, primeiro o que nós devemos pensar é esse Deus que pode todas as coisas. É esse Deus que pode transformar até o impossível a nossa vida. Ele pode fazer tudo o possível, mas nós não podemos seguir a Ele simplesmente porque Ele pode fazer, mas sim porque Ele é Deus. Porque Ele disse que conhecei a minha face. Não disse só conhecei a minha mão. Conhecei a minha face. E Ele ouviria e viria para a terra salvar o povo. Então é isso que nós devemos fazer, conhecer mais a Deus e não podemos nos esquecer de Deus diante dos problemas. Nós temos que colocar Ele no centro de tudo. A verdadeira paz vem de Cristo. Hoje eu vivo com paz porque estou em Cristo. Porque se eu não tivesse Cristo na minha vida, eu acredito que eu não teria paz no meu coração. Em meio a coisas, eu digo, eu busco esse Jesus. Alguém talvez diria, mas tu também, tu és cristão, tu estás firme na palavra, como é que tu vais reclamar de coisas? Como é que tu vais passar problemas? Você está a dizer isso porque não é você a passar. Não, porque eu também diria que há quem está a assistir e não sabe o que eu passo.
Então, sou filha de Deus, ele disse: no mundo tereis aflições. Não sabe o que eu passei. Ah, mas o teu marido é evangelista, o teu marido faz. Ele é ser humano. Ele também passa aflições. Mas até hoje nós reconhecemos que quem está no centro de todas as coisas é Deus. Ainda que o mundo jaz no maligno, nós cremos que em primeiro lugar da nossa vida está Cristo. Por isso nós hoje vivemos em paz. Nós não estamos isentos de problemas, não estamos isentos de dificuldades, de aflições, de passar fomes, de doenças. Nós não estamos isentos a isso. Mas a primeira coisa na nossa vida é Jesus. É esse Deus que nos fortalece a cada dia. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Creia em Cristo. Ele tudo fará. Amém. Amém, glória a Amém. Deus. Uau. O que você falou é bem importante, porque a gente percebe que é uma ação do divino com o humano. Tem a nossa participação também nesse cenário, né? Em Colossenses 4:2 fala: perseverar em oração, velando nela com ação de graça, que é o que a Sim, Iracema falou agora. sim. Exatamente. Então, assim, tem a nossa parte e Deus faz a parte dele. Deus é o Deus do Amém. impossível, né? O possível é nós que fazemos, mas o impossível é para o nosso Deus, é que é o Deus do impossível. Amém. Quem vai colocar Amém. o pé na água é nós, marche. Mas quem vai Quem vai abrir o mar é abrir? Deus. Exato. Amém. Amém. Glória a Uau. Deus. Muito obrigada, Iração. Muito obrigada Por aceitar o convite aí. por compartilhar sua história, mesmo sendo difícil em alguns momentos, né? E você poder abrir um pouco, né, do que você viveu com a Com família. certeza. Mas muito obrigada por você poder compartilhar conosco e nos ensinar tanto através da sua história, né? E trazer tantas reflexões, Inspirações, né? exatamente. Seja uma reflexão para você que está assistindo, né? E se você precisar, né, conversar com a gente ou com a Iracema, as redes sociais vão estar todas descritas Está aqui disponível. para você entrar em Vamos contato. deixar na descrição todos os contatos que a irmã Iracema disponibilizar para vocês falarem com ela e terem mais uma experiência com Deus. Exato. E Sim, sim. pedir para a Eu irmã sei. Iracema fazer uma oração para a gente. Você faz para a gente encerrar esse momento? Posso, sim, posso. Primeiro eu quero agradecer, né, a Deus e a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que essa era a oportunidade de eu falar, né? Porque, como eu disse que eu nunca falei. Então, e eu me libertar. Então, agradeço muito por estar aqui a partilhar da minha história. Amém. E eu sei Amém. que nós todos podemos vencer. Então, vamos orar. Deus Pai, Criador dos céus e a terra, nosso Pai eterno, nosso bom Deus, Altíssimo. Ai, Deus de paz. Nós agradecemos, Senhor Jeová, pelo seu imenso amor, pela tua proteção e pelos teus anjos que o Senhor sempre envia para nós e nos guardar. Porque a tua palavra nos diz que aos teus anjos o Senhor dá ordem para que nos guardem. Jesus, obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui a falar para estas maravilhosas pessoas que nos ouvem e que nos veem, para que todas elas sejam edificadas pela tua palavra. Obrigada por este tempo, Senhor Jeová, porque sem ti não há vida. Jesus, estamos de pé aqui, agradecendo e louvando o teu santo nome e reconhecendo que nós sem ti, Pai, nós não somos nada. Pai, o lugar mais alto da nossa vida é estar aos teus pés. E é o nosso lugar é onde queremos sempre. Nós queremos sempre estar debaixo das tuas asas para nos sentirmos protegidos. Jesus, todos aqueles que estão a passar por aflições, problemas, nesta hora eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos. Pai, abre os olhos dessas pessoas para que enxerguem a solução em ti e conheçam de verdade quem é este Deus, que foi exaltado acima de todos os nomes. Jesus, obrigada, obrigada por essa oportunidade. E que as nossas histórias possam ser sempre, Pai, motivo ou motivação de pessoas serem libertas do cativo. Jesus, eu entrego todo o teu povo nas tuas mãos para que o Senhor continue caminhando conosco neste mundo, Senhor, de tantas aflições. Senhor, caminhe conosco sempre, porque nós clamamos por socorro e nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia.
nós clamamos o teu nome, porque tu disseste clame a mim, para que o Senhor se faça presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus, obrigada por tudo. Rendemos graças e mais graças. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje vocês conheceram a história da Iracelma, deram saber um pouquinho mais, né, Exato. da família, né, Do do Gabriel. Gabriel, Agora são em 13. e aprender Nós temos... agora só em 3. Em um outro momento a gente apresenta para vocês o terceiro integrante. O Gabriel postou Quando também a conhecer. foto, né? Ele tá maiorzinho agora, uma bênção de Deus aí. E tá vivendo um lar cristão, né? Isso faz muita diferença. Você Exatamente. crescer com fundamentos cristãos faz toda a diferença na sua vida. Exato. Eu me recordo que quando nós gravamos uma live com o Gabriel de perguntas e respostas, houve uma pergunta muito polêmica sobre o homossexualismo. E aí o Gabriel, ele foi respondendo com a palavra de Deus, e Iracema deu uma resposta muito sábia, que é um vídeo que tem muita visualização e todos os comentários são de agradecimento. Não tem um comentário assim agressivo, muito pelo contrário. Então, uma resposta muito sábia mesmo, né, que tem ajudado tantas pessoas, a gente agradece muito aí por aquele momento também. Deus seja louvado. Amém, amém. Lembro desse dia. Isso, exato. Que bênção. Então é isso, né? Pessoal, então a gente agradece muito aí a sua audiência, tá? Continue conosco aí, mandando as perguntas aí, a resposta também, os comentários, as histórias também de vocês de vida, para que Sim. possamos aqui também estar conhecendo um pouquinho mais de vocês. E nós nos vemos, então, no próximo vídeo aqui no canal do quadro Qual Qual a a sua Sua História, história? tá bom? Até mais, Até Deus mais, pessoal. Que Deus abençoe e abençoe. tchau, tchau. Tchau, tchau.